Bem, então vamos povoar o nosso banco de dados com os dados dos municípios, né? Aqui no Excel eu tirei isso da internet, essa lista, né? 5.570 municípios, né? Que a gente vai criar essa tabela lá no Firebase. Mas para dificultar um pouco as coisas, para torná-las mais interessantes, vamos fazer isso lá no Firebase criando uma coluna a mais com o nome da unidade da federação. Claro, seria muito mais fácil fazer isso aqui no Excel e ler assim, né? Mas a gente não vai fazer desse jeito. A gente vai fazer uma tabela de estados e aí quando ler a tabela de municípios, a gente vai lá, procura aqui o código do estado e leva para lá. Isso só para ver que a gente pode interagir, né, dessa forma, e é uma coisa muito comum, né? Às vezes a gente vai ler um arquivo e a gente quer consultar uma tabela e inserir lá um campo dela. Bem, vamos para a tabela de estados, então vamos começar colocando essa tabela. Normalmente não vai estar em Excel, claro que a gente podia também aproveitar já e ler direto do Excel, né? Tem aplicativo para isso, né? Mas nós faremos um pouco diferente. Nós vamos ler o CSV, né? O CSV que vamos criar o CSV a partir aqui dessa tabela. Então, vamos fazer um novo arquivo, né? Classificar, tá pegando ali? Vamos lá. Novo. Quero um arquivo texto, documento de texto, né? Vamos chamar de estados. E vamos colocar aqui o conteúdo. Isso aqui, repara que como veio do Excel, tem a linha de título dele, e aqui tem uma tabulação separando os campos. Esse último campo, também repara que não vai ser um campo numérico, que é a quantidade de municípios que tem no estado. A gente nem só vai absorver ele lá para a nossa tabela, mas não vai usar isto. Então agora a gente quer colocar isso aqui no nosso Real-Time Database, né? Bom, vamos para as linhas de programa, eu já as coloquei lá porque é meio longo digitar isso tudo, então eu preferi colocar e vou explicar. Naturalmente, quem quiser dar download, vai ter todas essas linhas de programa. Criei um módulo, né, apenas para importação dessas tabelas. Por quê? Porque quando a gente rodar o programa, não vai ficar importando toda vez, né? Isso é só da primeira vez. Então, é a inicialização das tabelas, vamos criar a tabela lá. E aí, isso aí poderia ser meio chato. Então, para evitar que seja chato, que seja difícil, a gente vai usar rotinas de importação, rotinas de manipulação, né? Então, a gente criou classes para isso, que é esse aqui, rotinas Firebase. Esse rotinas Firebase, né? A gente colocou aquilo tudo, né? A autenticação, tal. Ele cria, tá vendo? Ele pode criar um objeto tabela, né? Ele cria o objeto Firebase, isso tudo. Aí tem rotinas, né? Métodos para gravar dados na tabela, para apagar registro de tabela, para encontrar um registro na tabela. A gente já criou isso tudo, então está tudo pronto. A gente só vai usar, vai ficar bem mais fácil. Claro, vai usar também depois no programa, vai usar para as outras coisas. Como é que... outro modo que a gente criou foi de utilidade. Assim, nós vamos gravar os dados sem acento, nós vamos gravar os dados todos em maiúsculo, letras maiúsculas, e para isso, essas rotininhas, né, elas são meio chatinhas, né? Tá tudo aqui em utilidade, né? Por exemplo, vamos ver... algumas formas, como formatar número, essas coisas, né? Tá? Verificar se data é válida. Tem um monte de rotininhas aqui ó, de tirar acento, por exemplo, para facilitar a nossa vida. Dito isso, a gente já pode usar e vamos começar a ver como é que a gente lê essas tabelas. Então, vamos começar lendo a tabela de estados, né? Então, a gente vai usar esse módulo, Rotinas Firebase, né, que tem as classes, e a primeira coisa a gente vai criar o banco de dados, o DB, né? É o banco de dados.
Depois, a gente vai criar a tabela de estados. E aí, a gente vai criar, para criar essa tabela de estados, a gente chamou de objeto tabela. O objeto tabela cria essa tabela, né? Então, vamos dar uma olhada nos parâmetros. O primeiro parâmetro que a gente manda é o banco de dados que a gente acabou de criar, que conectou lá no Firebase e tal. O segundo é o nome da tabela que a gente quer dar lá. A gente vai dar um nome de estados. O terceiro é o índice dela. Bom, pessoal que é realmente de informática, formado nisso, e trabalha nisso e tal, não me recrimine por inventar esse índice, né? Isso não é exatamente um índice, mas para o que a gente está querendo, vai virar o nosso índice. A gente vai procurar as coisas por isso, a gente vai ordenar por ele, a gente vai fazer essas coisas. Então ele funciona como um índice. A gente pode botar mais de um campo como índice. No caso, só tem um, vai ser o código do IBGE, mas a gente poderia botar aqui uma lista de campos que vai ser o índice. Esse é o terceiro parâmetro da criação da tabela, né? E o quarto parâmetro vão ser os campos, né? Os campos são praticamente aquele título lá do Excel, exceto que a gente incluiu também o estado, né? Ah, não, esse não, é dos municípios, né? Nesse caso, sim, é o que está lá no Excel, né? No município que a gente vai colocar uma coluna a mais, né? Nesse não. Então, é o que está lá no Excel, né? São aqueles nomes, são aquelas mesmas colunas. Por facilidade, estou colocando tudo em letra minúscula, os nomes dos campos todos em letra minúscula, né? Muito bem. Uma vez essa tabela criada, a tabela de estados, né? A gente vai ler aquele arquivo texto que a gente fez, né? E coloca o TF8 aqui, né? Para evitar esses problemas de tradução de acento, né? E vai ler. A gente vai pular a primeira linha, porque é a primeira linha de título, e vamos começar a pegar agora registro por registro, linha por linha dos estados, do arquivo lá dos estados. Então, a primeira linha ele pula, né, que é a linha de título, isso aqui. Depois, a linha vai ser separada, tem os dados separados por tabulações, conforme a gente viu, né? Porque foi assim que a gente salvou o nosso arquivo texto, né? Que é uma espécie de CSV, na verdade. Vamos lá. Acho que eu fechei, né? Vamos abrir de novo. Aqui. Então tá aqui, né? Então ele vai ler estas linhas, vamos pegar para ele, vai ler a primeira. Está tudo separado por tabulação. Então a gente vai fazer com que isso vire uma lista aqui, né? Com um split. E a partir daí nós vamos construir um dicionário, né? Que vai refletir aquele registro, que é um estado, né? O primeiro estado ali, por exemplo, né? Que está aqui. Aqui o primeiro estado é Rondônia, então vai ser Rondônia, 11, Rondônia, tal, tudo separado. Isso aqui vai virar uma lista. Esses dados que estavam separados por tabulação, agora são uma lista, né? Então o primeiro dado aqui vai ser o dado de 0, vai ser IBGE. O segundo, que é dado de 1, vai ser estado. Isso vira um dicionário. Antes da gente sair gravando, a gente vai usar aquela rotina, aquele módulo de utilidades, e usar a rotina limpa dicionário, tá? A gente fez essa rotina para tirar os acentos, para levar para maiúsculo e tirar caracteres não imprimíveis. Se alguém der um Enter no meio de um texto lá, isso aí vai desaparecer, né? O Enter vai desaparecer e esse dicionário vai ficar só com letras maiúsculas, sem acento, todos os dados assim, né? Que é o que a gente vai querer gravar, aquele registro. E, finalmente, a gente tem que lembrar que a quantidade de municípios ela é um número inteiro. Então, a gente faz com que seja um número inteiro, o último dado do dicionário, né? E aí, a gente manda gravar. Ou seja, vamos rodar. Demora um pouquinho, está lendo, e aí está gravando, é um processo que vai até a internet. Esperar acabar de rodar. Pronto. E vamos dar uma olhada, né, no Firebase e ver que, opa, olha lá, os estados estão aqui, tá? E repara, esse aqui é o nome da tabela, conforme a gente fez lá naquelas rotinas, para que tivesse um nome de tabela.
o índice, ou seja, é o jeito de fazer um índice aqui, né? Ou seja, não sei se tem um outro jeito de a gente fazer um índice assim, que fique bem claro. Então, cada registro, na verdade, vai ter este nome, que vamos trabalhar com ele como se fosse um índice. E dentro estão lá os dados, né? Ele coloca em ordem alfabética. Mas veja que a quantidade de municípios é um número inteiro. Bem, agora vamos importar a tabela de municípios, que é maior. Mas é muito parecido, então não vou me deter muito. Está aqui, né? Eu botei a de estados como comentário. E é isso, conectamos o banco de dados. Depois vamos trabalhar com isso, naturalmente, né? Vamos fazer o programa. Isso é só o início, que é absorver os dados, criar o nosso banco de dados. E que é simples, para a gente apenas fazer uma coisinha de consulta. Então, aqui a gente cria a tabela de municípios, nessa linha aqui, ó, tá? Conexão com o banco de dados, o nome da tabela, que é municípios, o índice, que pode ser uma concatenação de vários campos, aí coloca vários na lista, não tem problema, e os campos que a gente quer. Tem um campo a mais do que no Excel, que é o estado, está lá no final, tá? Por quê? Porque nessa linha anterior, repara que a gente também fez a concatenação lá com a tabela de estados, do mesmo jeito que a gente fez de campo de municípios, né? Só que essa já existe, né? Os dados já estão lá. Mas por que a gente fez isso? Porque eu quero dar o exemplo de pegar o nome do estado, né, por extenso, quer dizer, o RO, pegar Rondônia, para mostrar como é que faz. Então tá, vamos abrir lá o arquivo TXT, né, que é uma espécie de CSV, né? A gente pega do Excel, cola e pode ler se quiser direto do Excel, enfim, quem quiser ler de onde achar melhor. Vamos lá. Município.txt, né? Estado, aqui, abre, tá aí, né? Vai ler isso aqui, esses 5.000 e tantos municípios, então tá aqui, né? Abre ele, o TF8, pula a primeira linha, resolvi tirar esse Enter que fica no final da linha, substituir ele por nada, né? Aí, novamente, né, transforma numa lista, faz o dicionário, que vai ser o que a gente vai gravar, né, que são os dados quando a gente manda gravar. E aqui o que é diferente, né? A gente vai pegar o nome do estado. Então, como o terceiro item, né, dados de 2, é o número do IBGE, só que esse número de IBGE, lembrem-se que é mais comprido, né? É o número do município. Mas os 2 primeiros dígitos, eles são o estado, né? Eles mostram quem é o estado. Então a gente pega ele, né? Depois pega só os 2 primeiros dígitos e a gente procura o estado. Olha só, já tem uma rotina para isso. Que está onde? Está aqui, em rotinas Firebase, né? Já está lá. Então, quando a gente criou esse objeto, o TB estado, ok, ele já tem um método, então a gente manda fazer, eu chamei de find, né? Mas porque eu gosto do Delphi, que tinha o find. Então a gente manda buscar o quê? O índice, né? Então ele vai pegar aqui o número que tiver, IBGE se for 11, se for 12, se for 47 e tal, ele vai até lá, pega e ele vai trazer o estado, ou se ele não encontra, ele traz false. Mas aqui a gente sabe que ele sempre vai encontrar, não vai nem botar condicionante, né? E o nome, ele traz um dicionário, né, com o registro que ele achou do estado, e a gente sabe que nesse dicionário o nome do estado está em estado, né? Basta olhar, se quiser, aqui, né? Olha lá. Tá vendo aqui, ó, estado, né? Tá o nome do estado. A gente vai procurar por esse número e vai pegar este dado. Beleza? E aí vai acrescentar o nosso dicionário, isso aqui, né? Vai limpar o dicionário para tirar qualquer caractere especial e acento, botar tudo em maiúsculo. Vai transformar a população em 2010, que é uma das colunas, em número inteiro. Finalmente, vai gravar.
Então, vamos rodar, e este vai demorar, nós não vamos esperar rodar até o final. Mas eu vou mostrar que ele está gravando lá, né? Como são 5.000 registros, ele vai demorar um pouquinho. Vou mostrar. Peraí. Olha lá, está gravando. Em cada um desses tem aquele detalhe lá do município. Então, no final, isso aqui vai estar gravado, vamos ter as duas tabelas e vamos começar a fazer as janelinhas do programa. Até mais. Gente, estou fazendo um adendo nesse vídeo, já tinha gravado vários vídeos lá para frente e descobri um problema, eu quero só compartilhar o problema, a solução. Vai ser transparente, a gente nem sente isso, né, do jeito que as rotinas estão preparadas, mas seria interessante compartilhar. Então, quando tem um número aqui, que a gente está usando como índice, né? Ele dá problema na hora da leitura. Eu não sei porquê, quando a gente dá uma função, que é a função get, para trazer os dados, traz registro em branco, traz uma mistureba danada. E a solução foi garantir que isso aqui seja um string. Então, eu estou concatenando, sempre que a gente faz um índice, um sublinhado na frente. Qualquer índice, mesmo que não seja só dígito, concatenando, e com isto o problema é resolvido. Isso é totalmente transparente, porque nas rotinas que estão... Opa, desculpa, gente. Aqui. Nas rotinas que a gente preparou, né, e que usa, e que não precisa nem saber como é que funciona, né, já está sendo usado direto. Por exemplo, vamos gravar os dados da tabela, já concatena aqui. Na hora de procurar, já concatena. Então isso se torna totalmente transparente e não faz nenhuma diferença. Então eu só queria fazer esse adendo, se alguém tentar usar desta forma, também pode ter problemas. E que isso não vai fazer nenhuma diferença. A gente manda o índice do mesmo jeito, a própria rotina aqui vai concatenar, vai fazer e vai devolver sem esse sublinhado, evidentemente. Então até o próximo vídeo agora mesmo.